Deputado Bonifácio, eu iria começar aqui a minha fala por uma outra banda, mas o nobre amigo, me permite chamar assim, me fez eu começar diferente em relação ao meu amigo senador João Ribeiro, que nos deixou. Eu tive o privilégio de conhecer o senador João Ribeiro, que daqui a pouco eu vou contar a história, que só Deus pode explicar como foi que eu cheguei à política, como foi que eu consegui botar o pé na política. Mas eu ainda não tive a oportunidade de conversar com você, deputado Bonifácio. Mas você disse uma coisa extraordinária. Aquela nota que nós colocamos, uma entrevista que eu dei a Roberta Tum, aonde eu disse que, pelos desígnios de Deus, eu estou hoje senador da República, né? Que isso não era o nosso projeto de vida, em momento algum, e o amigo senador João Ribeiro, ele tinha plena convicção de que o Senado Federal não era o nosso objetivo, não era o nosso propósito. Porém, tudo está sob o comando de Deus. Era isso que eu queria abonar as suas belíssimas palavras, não é? Eu não tenho dúvida que nós temos um pastor, eu não tenho dúvida de que antes de nós nascermos, Deus já sabia que neste dia, neste horário, nós estaríamos aqui a falar de política. Portanto, tudo está sob o comando de Deus. Eu não consegui entender que alguém tivesse um entendimento diferente sobre aquela matéria, até porque a minha amizade, o meu carinho, o meu respeito pelo senador João e pela família do doutor João, do senador João, é enorme. Então eu queria deixar essa palavra, e também Hebreus 2:14, não é? Nada está descoberto aos olhos de Deus. Ok. Pois bem, gente, então, como disse o deputado Aragão, o deputado Bonifácio, senador até 2019, pelos desígnios de Deus, né? E é uma missão dura, porque é sabido por todos nós, principalmente pelos políticos, que o senador João era um político proativo, atuante, e que trabalhava por esse Tocantins dia e noite. E eu acho, inclusive, que se o senador João tivesse esquecido um pouquinho o estado do Tocantins e tivesse cuidado um pouco mais da sua saúde, não sei, Deus sabe. Quem sabe ele poderia estar hoje aqui com a gente, não é? Mas ele não aguentava ficar sem falar com prefeitos, com vereadores. Ele era inquieto quando se tratava do estado do Tocantins. E eu aprendi muito com o João. Claro que a gente divergia alguns pontos, mas outros não. E eu tive o privilégio de conquistar a amizade do senador João, não é? Pois bem, gente, assumindo então esse cargo, esta missão, eu percebi que eu teria que ir a campo e conhecer o estado, aonde eu vou contar em minutos, que eu nasci, posso dizer assim, e que eu vivi minha infância, né? Então começamos então a percorrer o estado. Mas antes, vamos voltar então. Eu não quero voltar a contar toda a minha história, deputado Aragão, porque aqui nós temos vários vereadores que já nos escutaram hoje e de repente eles vão brigar aqui comigo. Então eu não vou repetir, que isso é muito ruim.
mas eu até gostaria de contar a minha história mais detalhadamente aos nossos companheiros e companheiras que estão e que não ouviram. Mas eu acho que vai ser muito rapidamente. Eu nasci em Estrela do Norte, família de 12 filhos, 5 não sobreviveram. Meu pai foi um dos primeiros moradores de São Miguel do Araguaia, depois Araguaçu, depois Água Fria, e ele veio subindo as margens do rio Araguaia como meieiro, não é? Isso aqui é subindo, Regina? É descendo? Descendo o rio. Ah, descendo o rio. Mas subindo ao norte. Okay. Direção ao norte. É professora, então você tem, ainda bem, viu? Eu sou um privilegiado, viu, Bonifácio? Aqui eu tenho feras aqui, viu? Humberto e Companhia Limitada. Então meu pai era meieiro aqui às margens do rio Araguaia. E aos 11 anos de idade, eu fui à cidade vender galinha com a minha mãe, para comprar arroz, para comprar café e açúcar, e lá eu resolvi não voltar mais. E até os 11 anos eu não tinha sentado numa cadeirinha de escola, e muito menos colocado uma botina no pé. E aí então eu vou saltar um pouquinho, e subi em cima de um caminhão, peguei uma carona e fui para Anápolis, Goiás. Lá eu só sabia capinar, consegui arrumar uma enxada emprestada, e com essa enxada então eu capinava os lotes e ganhava comida, e logo eu consegui inclusive ganhar um dinheirinho e fazer um curso de datilografia. E através desse curso eu consegui então arrumar um emprego no frigorífico Gordon, em Anápolis, como office boy. E aí então pintou o primeiro salário mínimo na minha mão. Ele ri de dinheiro naquela época, não é? E aí então mandei uma carta, descobri onde é que estava a minha família, já estava no Pará, em Redenção, mandei uma carta a eles, a uma irmã, melhor dizendo, para ela vir morar comigo em Anápolis. E ela veio. Veio também fugida do meu pai, porque o velho era meio bruto, né? Sistemático, mas honesto e trabalhador. E aí dessa irmã, nós então conseguimos trazer mais um irmão, mais um irmão, mais um irmão, mais um irmão. Então juntamos os 7 em Anápolis. E eu sou um dos mais novos deles. E posteriormente, com muita luta, conseguimos também levar o meu pai e minha mãe para Anápolis. E aí então as coisas já estavam melhor. Eu já tinha começado a estudar, já tinha uma escolinha pública, e tive o privilégio de me formar em Direito e Contabilidade, exercer essas duas profissões, o privilégio também de lecionar essas duas matérias, Direito do Processo de Trabalho e Contabilidade. Pois bem, e o meu pai então, vocês conhecem muito bem o homem da roça, tão sofrido, não é? Aqui nós morávamos em casa de pau a pique, e a gente fazia aquelas paredes por causa do frio à noite, o esterco de boi com barro, né? E ali então era um criadouro do barbeiro. E ali então meu pai tinha chagas. Então em 1985, com a doença de Chagas, ele veio a falecer. Em 2005, aos 76 anos de idade, minha mãe também veio a falecer. Não os tenho hoje mais, junto com a gente. Mas eu tive o privilégio de acompanhar os meus pais até o último dia de vida deles e fazer o que eu poderia fazer. Às vezes a gente fica num sentimento de um peso na consciência de que a gente poderia ter feito mais, não é? Mas isso é normal. Eu até sofri um pouco, principalmente com relação à minha mãe. Mas depois eu cheguei à conclusão que tudo está sob o comando de Deus, né? Mas os meus irmãos que estão em Anápolis, tem um aqui no Tocantins, e eu tenho o privilégio de dizer que eu cuido de todos eles, porque eles não tiveram a coragem que eu tive de sair para o mundo, não é? Em busca de uma vida melhor para mim e para a minha família. Dos 7, 4 não lê nem escreve. Um pouco é vagabundagem também, porque tiveram oportunidade que eu procurei dar a oportunidade a eles, mas já estava depois de 40 anos,
eles achavam que não devia mais estudar. Mas estão todos, graças a Deus, muito bem e estão felizes. Pois bem, vamos falar então, eu queria fazer esse briefing sobre a minha história de vida. Política. Eu tinha, e hoje eu aprendi eu estou aprendendo, Bonifácio, aos poucos, porque eu sou um chegante, gente, eu sou um novo na política. Então eu estava dizendo aí que eu tinha pavor da política, que eu tinha ojeriza da política, e que aonde tinha político eu não chegava, e amigo que entrou na política eu deixei de ser amigo dele, e isso é verdade. Mas o Aragão hoje me deu uma dica. Eu tinha ojeriza da política partidária, né? Porque na verdade ninguém consegue viver sem política, sem fazer política, né? Nós a cada momento nós estamos a fazer política, é diferente. Então hoje eu aprendi isso também, agradeço ao Aragão essa dica. Então, gente, eu via, e aí eu quero dizer, voltar atrás um pouquinho, eu então exerci essas profissões, trabalhei, né, no direito e na contabilidade. Em 1988 nós colocamos a primeira empresa. Eu sempre fui muito atirado, muito audacioso, corajoso, atrevido. Ainda garoto, eu consegui autorização para administrar uma empresa de consórcio. O consórcio Araguaia, que hoje eu perguntei à tarde aos nossos queridos vereadores se algum conhecia o consórcio Araguaia, e de repente o Puxim, vereador Puxim, falou assim: eu fui consorciado do Araguaia. Aí eu tive a coragem, como eu sempre tenho, perguntei a ele: o consórcio foi honesto com você? Honrou os compromissos que estavam em contrato? Ele disse sim. E aqui eu quero dizer então que eu ganhei um dinheirinho do Puxim, né? Eu consegui ganhar um dinheirinho dele. Pois bem, gente, então em 88 então eu retornei ao Tocantins, só que ainda não Tocantins. Nós colocamos a primeira filial do consórcio aqui em Gurupi, em 1988. Em 1990, então, já após a criação do Estado, eu vim então para Palmas. Aí o começo ali foi muito difícil, muito sofrimento, né? Ali não tinha nada, poeira, aventura pura. Mas eu sou um sonhador e um aventureiro. E lá então começamos na construção civil, no consórcio, no segmento imobiliário, também em lojas de eletrodoméstico e outros segmentos. Chegamos até dar quase 2.000 empregos direto aqui no estado do Tocantins. Hoje, menos. E interessante que eu faço questão de contar essa historiazinha, que eu aos 17 anos eu já tive o meu primeiro filho, Rafael, e eu trouxe ele, nessa época eu trouxe ele a Palmas comigo, acho que a Palmas por volta de 2002, 2003, uma coisa assim. E aí então meu filho disse para mim o seguinte: meu pai, como é que você tem coragem, por que você está aqui nesta capital, dormindo dentro de carro, tomando banho em rio? Porque eu não podia nem abrir a janela dos carros, porque senão a muriçoca realmente carregava, né? As bichas eram graúdas mesmo, né? Sendo que você pode, que a gente tem negócio em vários outros estados, inclusive na época tínhamos negócio inclusive fora do país. Eu falei: meu filho, isso aqui é uma questão de raízes, isso aqui é uma questão de adolescência, que é uma história de vida, não é somente uma aventura, né? Porque por aqui nós cansamos de abrir a marmita, presidente Zulias, e só tinha abóbora cozida, nem manteiga, porque naquela época não falava assim, olha, nem manteiga de porco tinha para cozinhar essa abóbora, né? Então, esta é a minha história com o Tocantins, eu expliquei para ele. Pois bem, gente,
Eu então, como eu disse aqui, eu estou saltando algumas coisinhas, porque você vai chegando no final do dia, você vai ficando meio desconectado. Em setembro de 2009, eu não conhecia nenhum político. Não conhecia, fazia questão de não conhecer. Conhecia pela televisão. Aqui, por exemplo, eu não conhecia o deputado Antônio Jorge, não conhecia Aragão, não conhecia a história desse moço, né, desse deputado, desse político, com essa história tão bonita que tem o Bonifácio, né? Esse moço que é rap direto. E foi senador que eu não sabia por 7 meses. Olha só que coisa interessante. Fiquei sabendo agora. E parabéns, viu, Bonifácio? Passei a te admirar muito mais depois dessa fala leve sua aqui. Pois bem, então, não conhecendo ninguém da política e vendo que um governador havia sido cassado, que um outro governador que havia assumido através da Assembleia Legislativa, e parece que esse filme é possível que a gente volta a ver de novo, lamentavelmente, eu resolvi procurar o governador Siqueira Campos. Não conhecia esse moço. Marquei uma reunião com ele, e cheguei lá e falei para ele, juntamente com o meu diretor, Dr. Júlio, disse para ele que ele me perguntou o que eu estava ali a fazer, e eu disse a ele que estava ali para ajudar ele a voltar ao governo. Ok. E aí ele me disse que não tinha condições mínimas de voltar ao governo, e aqui agora nós temos aqui o deputado Bonifácio. Naquela época ele não tinha mesmo, né, deputado? Ele estava num cantinho isolado, com uma locomotiva sem condições de locomover, não é mesmo? Ele não tinha condições. Mas eu encontrei um senhor de 82 anos, sadio e forte. Eu falei, não, esse moço tem condições sim, não é? E esse moço tem sabedoria, esse moço tem história, e esse moço pode resolver o problema desse Estado. Mas não foi só esse o motivo que eu fui até o Siqueira Campos, não, que eu estou tentando aqui, gente, simplificar um pouco, mas foi através do estudo bíblico que eu fiz, não é? Mas eu vou pular isso aqui. Mas eu cheguei para o governador nesse dia e perguntei, disse para ele o seguinte: eu vim aqui para lhe ajudar, mas eu tenho 18 perguntas a lhe fazer. Mas aqui agora eu quero contar 2 só. Eu perguntei a ele, deputado Bonifácio, perguntei, governador, se o senhor voltar ao governo, me diz por que o senhor gostaria de voltar ao governo. Ele me disse com aquela voz suave e aquela voz de conquistador que é peculiar a ele: doutor, se Deus me permitir, eu vou voltar para cuidar do meu querido povo, do meu querido estado do Tocantins. Aí eu apaixonei no velho, né? Aí cuidar das... Aí eu apaixonei. Aí tem a história do estudo bíblico, que eu fiz um estudo bíblico onde perguntava, né, o que Deus havia feito por mim. Um livrozinho que eu ganhei lá, Uma Vida com Propósito, não sei se alguém conhece esse livro, né? E aí vem a segunda pergunta: o que você está fazendo ao seu próximo? O que Deus fez para você que está fazendo para o próximo? Aí eu falei, pronto, através desse senhor agora eu vou ajudar o meu próximo. Eu entro com um dinheirinho e ele então vai cuidar desse povo, né, Bonifácio? Ele vai cuidar desse povo e eu então estou resolvido a minha vida. Ok, adorei, fiquei feliz na hora que ele falou daquele jeito. Governador, eu quero fazer a segunda pergunta para o senhor. Eu não conheço o seu filho, já o vi na televisão, um discurso bacana. Eu queria perguntar para o senhor voltando ao governo, seu filho volta à política? Ele me disse, não, doutor, ele não volta, ele tem o negocinho dele, ele vai cuidar dos negocinhos dele, e tem 8 meses que eu não falo com ele, e tem mais, ele está com esse tal de gaguinho aí, ele é bruto, né? Ele está com esse tal de gaguinho aí. Aí eu falei, ixi, a resposta foi meio pesada, boa, tá bem. Falei, então, governador, vamos embora caminhar.
ele me disse: mas eu não tenho a mínima condição de ser candidato, eu não tenho dinheiro para o cafezinho do escritório. E quem está aqui na política há mais tempo sabia disso. Eu não sabia. Eu falei: não, mas eu vim aqui exatamente para ajudar o senhor. Aí ele me perguntou: e o que o senhor quer em troca? Eu disse a ele: eu quero um abraço depois da eleição. Só isso que eu quero do senhor. Aí nós começamos então a caminhar. E começamos por Araguaína, Araguatins, a coisa foi crescendo, e ele foi decolando. Chegamos a 62% nas pesquisas em março. Se alguém lembra, nós chegamos a 62% e o Gaguinho estava aí com 15, 16%. Ali eu não tinha dúvida de que a eleição estava em nossas mãos, mesmo eu não tendo experiência, mas como empresário eu vi que a gente conseguiria. Mas aí, num domingo, 6h30 da manhã, nós tínhamos um compromisso em Pindorama, e nós já tínhamos a nossa equipezinha ali, o deputado Bonifácio já formadinha, o Gimiro era o coordenador. Aí o governador falou: eu quero dar uma palavra com vocês. Eu falei: tudo bem. Sentamos todo mundo e falou: olha, a partir de hoje, o Eduardo, meu filho, vai ser o coordenador da nossa campanha. Eu falei: bagunçou. Porque eu tenho banda, eu tenho lado, eu não tenho meio termo comigo, né? Assim eu sempre pautei a minha vida. Aí eu já fui levantando, eu falei: eu preciso de um minuto com o senhor. Aí nós entramos naquela salinha que ele me recebeu a primeira vez, numa mesinha redonda, mesinha velha. E disse para ele então: governador, o senhor, eu entendo o senhor como pai, mas a partir deste momento o senhor então descumpriu um compromisso, uma palavra que o senhor me deu, colocando o seu filho como coordenador da campanha. Portanto, eu vou fazer o depósito do mês de março para o senhor precisa, vou fazer o mês de abril, vou deixar aqui 3 aeronaves com o senhor e eu estou indo embora. Ele não me respondeu nada, levantou da mesa, chamou todo mundo, e eu saí ao portão da casa dele e disse: eu nunca mais volto aqui. E na verdade nunca mais voltei à casa do governador Siqueira Campos. Uma casa que eu chegava e passava até pela cozinha, gente. Ele permitia. Hoje é capaz que eu sou preso lá, se eu chegar lá ele manda me prender, né? Pois bem, mas ele continuou me procurando, porque ele sabia que eu tinha sido de extrema valia para ele, porque eu não tinha a mínima condição. E aí então ele queria que eu fosse candidato dele ao Senado Federal. Ele chegou até a falar no nosso encontro, eu pedi a ele insistidamente que ele não falasse aquilo, porque eu não tinha interesse nenhum de entrar na política. E ele dizia que eu ia ser suplente, depois ele começou a me colocar como suplente de fulano de tal, de Beltrano, Ciclano, enfim. De repente ele me aparece com o nome do senador João Ribeiro. Agora sim, eu arrumei um senador que já é senador, vai ser eleito, você não precisa ter dúvida disso, no telefone. E você então, o senhor então, doutor, ele me chamava de senhor doutor, Ataídes de S de sério. Ele sempre falava assim, né? Agora sim, o senhor não precisa subir no palanque, basta o senhor botar o seu nome, que o senhor está em primeiro suplente. Não, governador, meu problema não é palanque, eu não quero isso, né? Ele pega e bota o senador João para falar comigo. E aí foi quando eu conheci o senador João. Não foi em 2009, foi em 2010 que eu conheci o senador João, já muito próximo ali do mês de junho. E o senador João então me ligou, queria conversar comigo. Ele foi até a mim e eu então tive o prazer de conhecer o senador João. Ele me pediu, eu disse não, e depois ele continuou ligando. E eu sempre disse a ele que não queria ser suplente. E agora, andando pelo bico do papagaio, e no mês de maio, ele já dizia que eu era o primeiro suplente dele. Olha que coisa interessante. Mas faltando 2 dias para o registro, ele me liga e me perguntou: onde você estava? Eu estou em Palmas. Ele falou assim: senador, doutor, coloque o seu nome como suplente. Eu falei: onde é que você está? Ele falou: estou em casa, estou indo aí.
cheguei lá e falei, pode colocar o meu nome. Até hoje, gente, eu não consigo entender como foi que eu disse a ele para colocar o meu nome. Até hoje eu não consigo entender. Mas Deus, com certeza, tem a resposta, né? E aí o senador João fez um compromisso que eu me daria a oportunidade de ir para o Senado, então, em 2011, ficar 4 meses, em 2013 ficar 4 meses, e agora eu posso até contar que em 2015 também ele falou que eu ficaria mais 4 meses. Pois bem, ele cumpriu comigo em 2011, e quem falar que o senador João não honra a palavra, pode falar, mas comigo ele honrou sempre. E aonde eu estiver, eu vou falar que o senador João honrava assim a palavra dele, não é? E aí, então, em 2011, eu estive lá para fazer um intensivão, e eu fui mexer com essa história de sistema S, né? SESI, SENAI, isso aí é uma máquina de triturar dinheiro público, né? Esse povo vão receber esse ano mais de 25 bilhões de reais, viu, presidente? Mais de 25 bilhões de reais. Ainda bem que aqui hoje eu fiquei sabendo que tem um SENAI, não é isso? Mas aqui no Tocantins e o Norte, infelizmente, o SESI, SENAI e o SESC, SENAC e outros, infelizmente, não está por aqui. E esse povo recebe de dinheiro público 25 bilhões para qualificar a mão de obra, dar a oportunidade, não é, para quem quer ter o seu próprio negócio, aquela senhora que quer ajudar o seu marido, fazer um curso de cabeleireira, só que para fazer esse curso de cabeleireira, em Palmas, custa R$ 1.680. Ou seja, esse povo recebe 25 bilhões, deve receber esse ano, de dinheiro público, tem mais de 10 bilhões aplicado em banco, e na verdade, a gratuidade que eles deveriam dar, todos esses cursos, essa capacitação, na verdade, tudo é cobrado. A gratuidade de todo o segmento não passa de 10%. E aí, então, eu pedi uma auditoria junto ao TCU e CGU, e consegui essa auditoria, e posteriormente, então, em 2013, quando o senador João me permitiu o meu retorno, eu estava com a auditoria e escrevi um livro chamado Caixa Preta do Sistema S. Quem acompanhou a TV Senado lembra dessa minha luta. Não sou contra o Sistema S, eu só queria aprimorar e corrigir as deficiências. Mas aí sim, aí eu percebi o poder e aonde é que eu tinha mexido, nesse vespeiro tremendo. Interessante que aqui no Tocantins, viu, deputado? Aqui no Tocantins, o Sistema S também é blindado. Eu vi, passou há poucos dias lá pela Assembleia, dando terreno milionário para esse pessoal, sendo que eles têm aí bilhões em dinheiro. Enfim, então esse foi o meu trabalho no Senado, porque eu sabia que o senador João iria retornar em agosto, mesmo diante daquela doença terrível que bateu sobre as costas dele, mas a vontade que eu via no senador João de voltar à vida normal, eu acreditava que ele voltaria em agosto e que ele voltaria às atividades normais. Em agosto, então, o senador João voltou, mas aí eu deixei a minha mensagem a respeito do serviço de aprendizagem do Sistema S, que é o grande gargalo do país, é o grande gargalo do bico papagaio, porque nós não temos mão de obra qualificada nesse país, né? Mas lamentavelmente em dezembro o senador João então vai embora, aí nos deixa. E nos deixa então essa missão pesada, porque substituir esse grande senador da República não é mole, né? Eu sabia que a responsabilidade era muito grande, mas Deus só põe a cruz também nas costas de quem dá conta de carregar. Então é uma missão, e nós então logo após o falecimento do senador João, eu tive que retornar correndo ao Senado, porque tinha umas emendas e nós tínhamos que apadrinhar essas emendas, né, Bill? E a gente conseguiu ainda acudir aquelas emendas. Pois bem, gente, então como senador eu percebi que eu precisava então fazer uma caminhada a todos esses municípios, mostrando quem é este suplente do senador João Ribeiro, que hoje ficou no lugar do senador.
E eu tenho andado, presidente Zulias, eu tenho andado e tenho visitado cada prefeito e as câmaras de vereadores, não é? E vereadoras. E graças a Deus estão bem recebidos. Eu tenho essa viagem nossa, eu tenho colocado insistidamente que é uma viagem, é uma visita mais institucional. Então eu estou vendo a necessidade dos municípios, conversando com os prefeitos, conversando com os vereadores. Eu estou simplesmente encantado com esse bico do papagaio, porque eu não o conhecia, não é? Aqui vocês têm simplesmente um diamante na mão. Isso eu estou falando como empresário. Isso aqui é um paraíso de oportunidades, não é? Em Araguatins, fazer um centro de convenção ali. Ali tem uma pista maravilhosa que pode descer avião grande. Fazendo um centro de convenção, eu tenho certeza que os industriais, os grandes empresários, médicos e outros segmentos da nossa economia vai vir com certeza fazer os seus congressos, e aí sim fomentar o turismo ecológico, o turismo de negócio, e fomentar não só a economia daquele município, mas de todo. Tive também Esperantina falando com o prefeito Bina, ali o encontro desses dois rios, que eu fico maravilhado, gente. Aonde no mundo existe, quem é que tem o privilégio no mundo de ter dois rios como este? Ainda mais aquele povo ali de Esperantina, que esses dois rios se encontram ali, não é? Imagina o turismo ali. Ele me falou sobre a bacia leiteira, me falou sobre a produção de frutas, e não tem valor nenhum agregado a esses produtos. Também fui lá em Praia Norte, conversando com o jovem prefeito Jader, e há poucos dias, viajando com a presidente Dilma, nós falamos sobre o ecoporto, o porto de Praia Norte. Este porto, deputado Bonifácio, ele com certeza ele vai ligar através do Tocantins o Brasil com o mundo. E depois dessa conversa, inclusive a senadora Cátia também estava presente, a presidente Dilma então já autorizou, né, o Pedral de São Lourenço e o Pedral aqui da nossa querida Tocantinópolis, né? E agora, a partir de segunda-feira, o governador de Manaus assume o governo como vice, e ele será candidato a governo. Está com uma popularidade enorme, 66% de avaliação positiva. Vou conversar com ele, eu quero ir lá em Manaus, porque nós precisamos trazer para cá um interposto da Zona Franca. E eu tenho certeza que o governador Melo vai concordar, porque os impostos, pode até ficar com eles lá, e acredito que ele não vai abrir mão, mas aqui nós vamos dar milhares de empregos, mas milhares de empregos. Eu não tenho dúvida de que isto vai acontecer, e muito rápido. E na verdade, lá já tem muita coisa já em andamento, né? Eu fiquei feliz em ver que já tem coisa em andamento. E isso não vai beneficiar só o município de Praia Norte, isso vai beneficiar todo o bico do papagaio, né? Mas aí então, visitando todas as outras cidades, cheguei então em Sampaio, lá do prefeito Luiz. Aí o prefeito Luiz então foi me mostrar o projeto Sampaio. Aí sim, eu sabia, eu já era um cidadão indignado dentro do Congresso Nacional. Ali então eu acabei de me indignar. Ali eu vi a falta de respeito com o ser humano e a falta de respeito com a coisa pública. O prefeito nos disse o seguinte: já foi gasto mais de 250 milhões nesse projeto. Me mostra ele então. E ele foi mostrar. Mato, você esteve por lá, deputado? Já esteve por lá? Você já esteve por lá? Mais de 5 metros de altura o mato, as bombas submersas, os canais com aquela água parada, cheia de mato. E aí sim, eu disse o seguinte: o projeto Sampaio é um criadouro de mosquito da dengue. Aí o prefeito me disse: e o pior, senador, é que parte do meu orçamento hoje eu estou gastando,
porque o projeto Sampaio é dentro da cidade, né? Eu estou gastando parte do meu orçamento em combate a esse mosquito da dengue. E o pior de tudo, gente, é que o projeto está pronto. É só tirar o mato e plantar. Eu perguntei a ele, se tivesse aqui as famílias aqui plantando arroz, hortaliças e frutas, quantas famílias, prefeito, o senhor acha que poderia estar aqui hoje nesses 1.200 hectares? Ele me disse, no mínimo 600 famílias. Gente, isso foi por volta das 2h30, 3 horas da tarde, né? Eu tinha outros compromissos, eu não consegui, deputado Aragão, você tinha feito aquela viagem sua, eu não consegui desenvolver o meu trabalho na parte da tarde. Ali eu fiquei estarrecido. Eu sabia que as obras inacabadas nesse país é coisa de trilhão, mas eu não tinha ainda deparado com a situação caótica, absurda como aquela, não é? Mas nós já partimos para cima, eu e o Bill, essa herança maravilhosa que o senador deixou, que é o Bill dos prefeitos hoje, já não é mais o João dos prefeitos, agora é o Bill dos prefeitos, não é? E eu quero ser o Ataíde dos prefeitos, dos vereadores, dos líderes comunitários, enfim. Então nós já partimos para cima e é um desafio. Aqui nós estamos levando vários desafios. Este é um dos maiores desafios que nós estamos levando, porque eu tenho notícias boas, né, que hoje eu passei para os nossos vereadores a respeito da nossa articulação em Brasília. Então nós vamos conseguir fazer esse projeto Sampaio funcionar. Mas não só ele, tem o projeto Manuel Alves, que também está com problema, o projeto Formoso, o São João. Esses 4 projetos hoje, no mínimo, eles vão gerar 10 mil empregos diretos, né? Pois bem, gente, então eu estou encantado com essa região. Vocês aqui têm um tesouro na mão, mas é um tesouro mesmo. Falo isso agora como empresário. O que está faltando aqui é ação política, viu, deputado? Eu percebo na voz de cada prefeito que eu já visitei, me parece que nós já visitamos 12 ou 14, todos dizem o seguinte: nós estamos literalmente abandonados. Ô gente, que pena, não é? As estradas aqui então não se anda nessas estradas vicinais. Não tem aeroporto, não tem mão de obra qualificada e tem todo esse tesouro na mão. Só falta a gente explorar esse tesouro e fazer disso aqui uma região extremamente pujante e rica. Mas eu estou levando demandas e aos vereadores, eu tenho pedido aos vereadores que não deixem só com os prefeitos, que faça também os seus requerimentos, os seus ofícios, e nos mande. Porque hoje, deputado Bonifácio, eu queria dizer que com esse partido grande hoje, PROS, depois de muita luta, nós conseguimos então a pasta do Ministério da Integração Nacional. Esse ministério que muitos políticos conhecem, é só entrar na internet, é o 3º maior orçamento desses ministérios hoje que nós temos. É quase 10 bilhões para irrigação, infraestrutura, pontes, calamidades, modernização regional, enfim. E esse ministério hoje, eu sou um dos que mais lutei para ter o controle desse ministério. E eu não tenho dúvida que esse ministério, de tamanha importância para o Brasil, mas para o Tocantins, nós vamos tirar muito proveito, não é? Muito proveito de uma forma evidentemente honesta, não é? E por isso então eu tenho pedido aos prefeitos e aos vereadores que nos façam pedido, que nós vamos então trabalhar e trabalhar firme. Falta de trabalho para a gente conseguir não vai ter. Nós podemos até não atender, nós podemos até não conseguir tudo, mas nós vamos empenhar ao máximo. Fizemos também uma coligação PP e PROS, que tem o Ministério da Cidade, outro grande ministério também, que as portas estão abertas.
Chegou uma lista em minhas mãos, me colocando como coordenador da bancada federal, sem eu pedir. Eu falei, me dê, vamos lá. Eu também represento a bancada federal e quero representar da melhor forma possível para não decepcionar os nossos companheiros. O ministro Mercadante tornou-se um grande amigo através do senador João Ribeiro. Ou seja, gente, as portas estão abertas, o momento é extremamente oportuno, presidente, e nós não podemos perder esta oportunidade. E é exatamente isso que nós estamos trazendo para os nossos prefeitos e vereadores, dizendo a ele, deste momento tão ímpar, que o Tocantins passa a conviver com essa situação que a gente pode tirar muito proveito. E tem dito que não me peça favor, porque o senador da República, o deputado federal, o deputado estadual, o governador, os senhores prefeito e vereador não têm que pedir favor, porque é um direito de vocês e é uma obrigação nossa servir vocês, porque vocês que estão ao lado do povo. Vocês, para mim, é o maior representante que tem, eu não tenho dúvida disso. Nós estamos mais distantes, inclusive estamos próximos da onde está o dinheiro. Então, exija de nós, não peça favor. Pois bem, gente, esta é a mensagem que eu tenho deixado. Mas interessante aqui, meus amigos, em Tocantinópolis, em 1994, estava eu aqui e o meu filho, e nós então abrimos a Araguaia Motos, em 1994. Posteriormente, então, a gente acabou vendendo para a Revemar, e agora eu passei ali na porta e vi o prédio que nós fizemos aqui. Ou seja, nós temos uma história aqui com essa cidade linda de Tocantinópolis, né? Aqui também atuamos também no segmento de consórcio bem ativamente, não é? Isso aqui também, Tocantinópolis faz parte da nossa história de vida. Gente, mas eu queria só para finalizar, dizer que não só o Pico do Papagaio, mas como empresário e conhecedor da terra, né? Esse estado nosso, ele é muito rico, gente. Era para a gente hoje estar no mínimo na 10ª posição hoje da federação. Era para a gente ser hoje pelo menos aí o 10º lugar na federação em termos de riqueza, de grandeza de ente federado. Mas na verdade nós estamos em 22º lugar. Nós só perdemos aqui para alguns estados aqui do norte, que não tem, eu diria que não tem 30% do potencial que o estado do Tocantins tem, né? 277 mil quilômetros quadrados, 15 milhões de hectares prontos para o plantio. Desses 15, 5 não precisa derrubar uma árvore sequer. Nós temos aí uma das maiores bacias de água doce do mundo. Nós temos um subsolo extremamente rico, né? Nós temos a maior jazida de minério de ferro do mundo. Aqui nós temos ouro, nós temos manganês, aqui nós temos tudo. E na verdade nem um mapa geológico nós temos. Porque até hoje eu estou procurando esse danado desse mapa e não consigo achar esse mapa geológico, né? Já procurei na Assembleia, já procurei nos órgãos competentes e não consigo encontrar. Gente, mas é normal que esse estado esteja desse jeito, infelizmente. Como é que é? Depende de como plantio. Você escreveu muito feio aí, deputado. Eu não sou obrigado a ler aerogrife. Como é que é? Eu não sou obrigado, não, deputado. Obrigado, viu, pela intenção. Gente, mas interessante é o seguinte: criticar realmente é muito fácil, não é? Mas o IBGE diz o seguinte: olha que número interessante esse número do IBGE. O Tocantins é o penúltimo estado da federação viável politicamente para se investir. O penúltimo. O governo mais mal avaliado de todos os estados do Tocantins, de todos os estados do Brasil, é o Tocantins. Que coisa interessante. Olha, ele é tão decepcionado
que eu acredito que o moço que me enganou, ele me enganou, mas me enganou mesmo, viu, gente? E me enganar não é fácil não, porque eu vim do mundo, eu vim da labuta, e no mundo a gente aprende muito, mas ele me enganou, não é? Então, nós temos o pior governo em termos de avaliação, gente. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Agora, como resolver isso, gente? É muito simples, eu não tenho dúvida. Como empresário, eu digo a vocês o seguinte: uma preciosidade dessa que é esse Estado, com esse povo maravilhoso, não é? O que precisa aqui é de um homem honesto. Precisa primeiro de um homem honesto. Precisa de um homem, eu estou falando homem, mas pode ser uma mulher, viu, gente? Né? É porque o lado machista ainda, lamentavelmente, ainda existe nas nossas cabeças, né? Mas precisa então de um governante honesto, precisa de um governante, um administrador, melhor dizendo, competente, um governante, um administrador que respeita o ser humano, que respeita a coisa pública, que faça o seu dever de casa, não é? E daí vai embora. Quando você coloca uma pessoa honesta e uma pessoa competente, o resto fica tudo muito fácil. Nós já sabemos o que tem que ser feito. Uma pessoa competente sabe o que tem que ser feito, né? E eu sou empresário de longa data. Se eu tiver a oportunidade, se Deus der a oportunidade, e o povo do Tocantins, porque nós estamos colocando agora não mais a bola preta e a branca, não mais o A e B, agora vai ter também o C, que eu estou colocando o nosso nome, já coloquei, não é? Por indignação de tudo que eu vi no Congresso Nacional e a minha decepção aqui no Tocantins, eu estou também colocando o meu nome à disposição do povo do meu querido Estado. Então, gente, não há segredo. Mas criticar é fácil, mas não há segredo, não é? Basta ter competência. Era isso que eu queria dizer para vocês. E queria dizer o seguinte, gente: o Aragão falou sobre o tal da IGEPREV aqui. Há 8 meses atrás, ou mais um pouco, eu acredito que há uns 10 meses atrás, tem um discurso meu no plenário do Congresso Nacional, onde eu fui à tribuna, deputado, e disse o seguinte: foi maio? Isso, eu deixei um pouquinho o sistema S e falei, gente, esse trem aqui não está certo não. Eu fiz um ligeiro estudo, eu mesmo, né? O Pio lembra disso, e fui à tribuna e disse: senhores e senhoras senadores e senadores, presidente dessa casa, estou aqui para falar, para apresentar uma bomba relógio que vai explodir a médio longo prazo, que eu só havia pensado naquele momento nas aposentadorias, que é os RPPS, os Regime Próprio de Previdência Social. Em 1998, através da Lei 9.177, criou-se os RPPS, esses fundos de pensão. Aí, a Previdência Social, o Ministério da Previdência Social já fez isso, deputado Aragão, exatamente para tirar a responsabilidade de cima, não é? E quando foi em 2010, para ficar mais fácil a roubalheira, o Conselho Nacional Monetário editou uma resolução, que é a 3922, aonde os fundos de pensão, os administradores dos fundos de pensão, poderiam aplicar até 30% do disponível em rendas variáveis. Olha que coisa linda. Aí então sim, aí então pode aplicar então no porcão, não é? Aí ele pode aplicar na porquinha. Ou seja, eu nunca vi uma roubalheira tão grande como essa, gente. Este é o motivo maior de eu estar hoje na política. É a minha indignação. Dentro do Congresso Nacional tem homens sérios, tem políticos sérios, mas é eleito senador da República para representar o seu município, representar o seu estado, e chega lá e vai representar os seus interesses pessoais e corporativo, com raras exceções, gente. Eu sou muito observador e gosto de pensar e passo noites pensando. Dentro do Senado Federal hoje, eu não sei se eu tiraria 5
senadores da República, preocupado com o povo. E quando eu vi aquilo, eu percebi que o povo está no mato sem cachorro. Lamentavelmente. Aqui no Tocantins, nós temos pessoas honestas na política. Não tenho dúvida disso. Nós temos. Mas lamentavelmente são poucas. Lamentavelmente, né, deputado Bonifácio, deputado Aragão? São poucos. A maioria é um bando de ladrão roubando o povo. É um bando de ladrão roubando o povo. O deputado Aragão disse: o problema da EGEPREV, medido as suas devidas proporções, é um dos maiores escândalos de corrupção desse país. E é verdadeiro o que ele disse. Ou seja, o governador Siqueira, nesse período agora, administrou até então, nas minhas contas, quase 30 bilhões de reais. 29, 30 bilhões de reais. Pegou o Estado com uma dívida de 600 milhões e hoje já está em 4 bilhões de reais, não é? E a gente nem tem essa danada dessa informação. Eu fico fazendo as contas, pegou tanto ali, pegou tanto lá, e estou somando para ver se chega esses 4 que eu estou dizendo. Porque eu não tenho essa informação, deputado. E aí vem a tal da falta da transparência, gente. Mas antes da transparência, veja só, esses 30 bilhões, aonde é que esses 30 bilhões foram aplicados, hein, gente? Aonde? Aqui na saúde? Gente, a saúde, pelo amor de Deus, o professor de greve, a saúde aqui então no Bico do Papagaio é brincadeira. Lá em Palmas, uma mulher morre com 32 anos de idade porque não tinha um antibiótico. A coisa é negra. É difícil. É de indignação mesmo, pura. Agora, eu sempre digo o seguinte, que tudo isso que acontece, essa corrupção que hoje campeia os 4 cantos desse país e os 4 cantos desse estado, ela tem mãe e pai, essa danosa dessa corrupção. Mas o problema do Brasil até que não é só a corrupção, não, é a má gestão. O caso, por exemplo, do Projeto Sampaio, né? A corrupção e a má gestão, segundo a ONU, 2012, somou 200 bilhões de reais, sendo que 70 bilhões de reais resolveriam o problema da saúde, da educação e da segurança em nosso país, gente. Poxa, o nosso país está lascado. O nosso povo está no mato sem cachorro. Mas isso tudo é porque falta transparência. O povo não tem informação. Eu, como senador da República, eu não tenho informação do governo federal, do governo estadual, eu não tenho. Agora imagine então o povo. Imagina o povo. E essa danada dessa falta de transparência, que aí então aparece-se a corrupção. E aí então vem a corrupção, e aí então depois vem então a danada da impunidade. Se pode fazer, por que não fazer? Eu não vou preso mesmo. Gente, estou muito triste, muito preocupado com as nossas instituições. Eu tenho dito, e repito aqui agora, nós temos aqui parlamentares que representam o nosso Estado. E houve aqui um apagão, gente. Sobre essa corrupção que eu estava dizendo, e houve um apagão aqui, deputado. Eu estava dizendo o que mesmo? A impunidade. Eu disse recentemente o seguinte, que a corrupção no Brasil passa obrigatoriamente pelos tribunais de conta dos estados e da União. E tem uma coisa, falei isso na tribuna e ratifique em qualquer canto. Há pessoas extremamente competentes e honestas dentro desses tribunais. Mas os favores políticos acabam com os nossos tribunais de conta do Estado e da União. Mas os favores políticos não acabam só com os tribunais de conta. Aqui no Tocantins,
está acabando é com o Tribunal de Justiça, está acabando é com o Tribunal Regional Eleitoral, está acabando é com a nossa Assembleia Legislativa, que tem que fiscalizar o Executivo, está acabando é com todas as nossas instituições. Isso me deixa muito triste e indignado, e nós temos que mudar isso, e nós damos conta de mudar isso. E esta responsabilidade não é só minha, que hoje sou um cidadão indignado. Essa responsabilidade não é só dos políticos que têm mandato hoje. Essa responsabilidade é de cada ser humano que mora neste estado e que ama esse estado que aqui nós estamos. Essa responsabilidade é de todos nós. As eleições estão chegando aí. Eu tenho pedido a Deus que dê sabedoria ao nosso povo. Falei com o pastor, peça na sua igreja que dê sabedoria, peça a Deus para dar sabedoria ao nosso povo, para saber escolher os representantes, porque a política no Brasil está podrificada, e aqui no Tocantins ela está pedrificada. É Siqueira ou é Miranda? Eu acho que a gente tem que ter mais opções. Pois bem, gente, eu encerro. Eu queria ter falado um pouco mais sobre mim, mas eu acho que eu já falei, foi demais. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje, então, muito especial, junto com os nossos vereadores, que nos receberam com tanto carinho, e eu pude, então, conhecer melhor esse cidadão aqui, tão sábio. E sem demagogia, eu quero ter mais oportunidade para ouvir esse moço, que eu vou aprender muito com ele, que eu sou um aprendiz na política. Muito obrigado a todos e uma boa noite, gente. Vamos ver.